Nesse vídeo vamos mostrar como usar a impressora HP 4103FDW. Bom, antes de tudo, de começarmos a mexer na impressora, algumas considerações, tá? Essa máquina, ela sempre tem que ser ligada no 110, tá bom? Ela não é 220. Então, se você for utilizar essa máquina na sua empresa ou mesmo em casa, certifique-se aí a voltagem da tomada, tudo bem? Bom, aqui nós temos algumas entradas na impressora, tá? Então aqui nós temos aqui a entrada para tomada, tá? Então aqui, ó, tomada de 3 pins, tá? Então, só a gente colocar. A máquina já está informando que é 110, tá bom? Aqui embaixo nós temos a entrada para fax, tá? Apesar que hoje em dia as pessoas utilizam muito pouco. Aqui a entrada para o cabo de rede. Essa impressora ela é compatível com Wi-Fi e cabo de rede, tudo bem? Pode-se utilizar aí um dos dois, tá bom? Não dá para utilizar os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro, tá? E aqui em cima é USB, tá? Que é uma outra forma de conectar a impressora também. Tá bom? Então nós temos aqui 3 tipos de conexão. Pode deixar ela no Wi-Fi, ela no cabo de rede ou deixar ela no cabo USB. Para ligar a impressora é bem simples. Basta apertarmos aqui o botão de ligar dela. Normalmente a primeira inicialização ela é mais demorada. Então é normal a impressora demorar um pouquinho para finalizar o processo de inicialização. Equipamento inicializado. O equipamento ligado, uma das primeiras coisas que devemos fazer, se não a primeira, é colocar o papel na impressora, tá? Para colocar o papel é bem simples. Aqui, ó, eu sempre puxo a gaveta dessa forma, tá? Ó. Puxo a gaveta, aqui eu já tenho o papel, certo? Então, para colocar, bem simples. Mas antes disso, aqui nela eu posso determinar o tipo de papel que eu quero colocar. Exemplo, papel carta, papel B5, papel A4. E eu vou ajustando aqui, ó. Por aqui eu vou fazendo o ajuste do papel, tá vendo? 4, A1, B5. E aqui também eu posso fazer o ajuste dos lados também, ó. Aqui, ó, e faço o ajuste. Bem tranquilo, bem simples, né? Ó. O ajuste horizontal eu me baseio por aqui, ó. Aí eu só puxo aqui, ó, e eu vou fazer um ajuste que eu preciso. No meu caso aqui, a gente vai utilizar o papel A4 mesmo, tá? Inclusive aqui, ó, nela, ela tem até um informativo aqui. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui o papel. A4 mesmo. Ajusta, né? Um outro detalhe importante, evita deixar esses espaços aqui, ó, tá? Isso pode ocorrer de dar atolamento no equipamento, tudo bem? Que o papel ele pode ser puxado torto. Então, ajusta bem, verifique se está bem rente e só colocar. Pronto. Nesse vídeo vamos mostrar como retirar o contador da impressora HP
LaserJet Pro MFP 4103FDW. O processo é bem simples. Aqui no painel da impressora, na barra de status, nós temos esse símbolo de configuração, essa engrenagem aqui. A gente aperta em cima. A gente desce e procura por uma opção chamada de relatórios. E aqui a gente procura, além dos vários outros relatórios que ela possui, esse daqui, ó, página de uso. Ela vai imprimir. E aqui está o contador. Tá. O contador total é bem aqui, ó. Total de páginas do mecanismo. Então a gente vai novamente aqui descer a barra de status. Vocês vão ter aqui um ícone de Wi-Fi aqui em cima. Ele pode estar com um ponto de exclamação amarelo ou um X vermelho. Então é só apertar ele. Vir aqui em configurações. Configuração de rede sem fio. Assistente de configuração de rede sem fio. No meu caso aqui, para poder mostrar para vocês, eu vou colocar que sim. Tá, eu vou retirar ele da rede e colocar novamente. Ele vai procurar roteadores sem fio, tá? No meu caso aqui eu tenho algumas redes disponíveis. Eu vou colocar aqui, ó, Salatec, que é a minha rede aqui. Agora toque para inserir a senha. E aqui basta eu digitar a senha, tudo bem? Eu vou digitar minha senha. Digitou a senha, é só apertar feito. Aqui ele está te dando algumas informações com o nome da rede, o tipo de segurança que ela está utilizando, o protocolo de segurança na verdade. E aqui você pode ver a senha e verificar se você digitou corretamente. Então só dá OK, ele vai tentar se conectar à rede. Só aguardar um pouquinho, ela demora um pouco. Bom, está conectado. Então aqui ela vai mostrar o endereço IP, o nome da rede, o MAC address, tudo bem? Essa impressora ela já é compatível com 5 GHz, tudo bem? Inclusive ela está até conectada aqui numa rede 5 GHz. Eu também eu posso imprimir aqui o relatório. Vou imprimir um relatório da rede. Certo? Ela vai fazer aqui um teste de diagnóstico e vai informar aqui o que passou, se o nível de sinal está excelente, se a potência do sinal está boa, bem tranquilo. Então, só dá OK. Só isso. Bom, no meu caso aqui, eu já tinha impressora configurada no Wi-Fi. Tá? Se você já tem impressora configurada no Wi-Fi e deseja colocá-la num cabo de rede, o que pode acontecer aqui? Se você conectar lá no cabo de rede, você vai dar de cara com essa mensagem aqui, ó. O recurso sem fio não funciona se houver um cabo de internet conectado à impressora. Para usar o recurso sem fio, desconecte. Então o que acontece? Essa impressora, essa linha em geral, né, 428, 4103, 479 e qualquer outra impressora do mercado, ela não funciona ao mesmo tempo Wi-Fi e cabo de rede, a gente chama de Ethernet, tá? Ou um ou outro, tá? Nós, se assim vocês tiverem uma boa infraestrutura, recomendamos utilizar Ethernet, cabo de rede, tudo bem? Então é só dar OK, tá?
Então, ó, ele vai aparecer aqui em cima, conectado. Se eu desconectar, vou desconectar aqui agora. Desconectei. Agora, o Wi-Fi, ele vai conectar aqui, ó. Olha lá, conectou no Wi-Fi, tá? Eu vou colocar de volta. A mensagem vai aparecer novamente. Olha lá. Ele já desativou o Wi-Fi automático, tá? Bom, aqui eu vou mostrar então como configurar o endereço IP da impressora, tá? Numa rede é sempre interessante deixar as impressoras configuradas via IP manual, tá? A gente não recomenda deixar DHCP. Não tem problema de deixar DHCP, desde que o endereço IP da impressora esteja reservado no servidor, tudo bem? No caso, pode ser ou um servidor Windows, ou um modem de internet, ou um roteador que gerencia a rede, depende da infraestrutura sendo utilizada. Então aqui, novamente a gente vai vir em configurações, tá? A gente vai vir aqui, configurações de rede, configurações Ethernet. Agora aqui, ó, configuração de IP, ele tá como automático, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar OK e vou apertar aqui, ó, manual. Quero IP manual. Então aqui eu vou alterar. No meu caso, a gente já tem vídeo no canal aqui mostrando como descobrir o range de IP da rede, tudo bem? A gente vai deixar um card aí, mas só para explicar bem rapidamente, se vocês tiverem máquina Windows, é só digitar aí CMD no menu iniciar ou prompt comando, vai abrir aí o prompt comando, né, que é o nome do programa, o antigo DOS, tá? Uma tela preta, e digita o comando ipconfig com G mudo, tá? Lá você vai ter o endereço IP da sua máquina, o gateway da rede e a máscara de subrede, tudo bem? Então, o que você precisa saber é qual endereçamento, qual faixa de endereçamento que está a sua internet, a sua rede. Então aqui eu tenho 192.168.0, mas aqui no caso de vocês pode ser 192.168.15, por exemplo, 153, 192.168.153, pode ser também 10.10.0.10. Então depende, tudo bem? No meu caso, o segmento da minha rede é 192.168.0, então não tem problema. Então aqui eu vou mudar mesmo só o final. Vou colocar aqui 233, tá? Vou dar OK. A máscara de subrede eu posso utilizar da maneira que está. Se você estiver numa rede, num ambiente melhor estruturado, que tenha muitos equipamentos, provavelmente a máscara de subrede é diferente dessa, tudo bem? Então vou dar feito. O gateway padrão 192.168.0.1 é o gateway da minha rede, pode ser outro? Pode, tá? No meu caso é o padrão 192.168.0.1. Feito. Só lembrando, é só vocês também, além de utilizar o DOS ou o prompt comando, vocês podem perguntar aí junto à TI de vocês, tá? Ou ao técnico de informática que presta serviço. Então é só colocar aplicar. Pronto, o IP está manual, certo? Por que a gente recomenda deixar manual? Conforme explicado, se deixar via DHCP, eu não vou entrar no mérito da questão do DHCP porque não é o intuito do vídeo, tá? Mas resumindo, o que acontece? No DHCP, o seu dispositivo ele vai pegar endereço automático, tá? O DHCP ele distribui endereços IPs para cada dispositivo da rede, tá? Esses endereços IP servem, além desses dispositivos se comunicar entre si, vai servir também para acesso à internet, tudo bem? No caso aqui, outro dispositivo pode, se você fixar o IP aqui numa faixa de endereçamento muito baixa, muito próxima do que está o seu computador, por exemplo, você pode ter aí algum outro dispositivo pegando o endereço IP da impressora. Ou também pode acontecer, tá, de que quando você configurar o driver de impressão no seu computador e a impressora, e você configurar lá via IP e a impressora mudar automaticamente porque o servidor
DHCP ele vai mudar em tempos o endereço IP dos dispositivos, ele vai renovar, porque cada dispositivo tem uma concessão na rede. Então, o que vai acontecer? Você não vai conseguir imprimir. Então, por isso que a gente recomenda duas coisas. Ou fixa o IP da impressora num range mais alto ou mais baixo, depende novamente da sua infraestrutura de rede, como está a configuração aí, tá? Ou também reservar o endereço IP da impressora. Tudo bem? Agora vamos mostrar alterando o IP agora pelo Wi-Fi, tá? Então, a exemplo do anterior, a gente vai vir aqui em configurações novamente, a gente vai vir em configurações de rede, configuração sem fio, aqui a gente vai vir configuração IP, ele já está manual, tá? Mas no de vocês provavelmente ele vai estar como automático, tá? Então a gente muda para manual, eu vou colocar aqui manual, e aqui eu coloco o endereço IP que eu quero. No meu caso, como eu já estou no range mais alto aqui da minha rede, eu vou colocar só 236. Feito as outras informações, a informação anterior, não vou precisar modificar, mas se vocês aí precisar modificar, é só apertar em cima e colocar a numeração, tá? A mesma coisa aqui no Get. É só aplicar. Pronto. Configuração efetuada. Eu desço aqui a barra de status. Aí está o meu equipamento conectado na rede. O processo é bem simples. Do lado esquerdo, aliás, do lado direito da impressora, eu tenho esse botão aqui, ó. Eu aperto ele, a tampa aqui da impressora vai se abrir, e aqui eu tenho um cartucho, ó. Então é só puxar, ó. Bem simples. Puxei o cartucho. Para colocar, ó, é fácil, porque aqui eu tenho meu guia. Aqui dos lados eu tenho guia. Então, só colocar o cartucho, ó. Ó, sem segredo. Puxo, coloco, ó. Um detalhe importante: quando vocês retirar o cartucho da embalagem nova, provavelmente ele vai estar com um lacre, tudo bem? Retire esse lacre, tá bom? Provavelmente esse lacre ele pode estar aqui dos lados, tá? Ou aqui, ou desse lado aqui. Tudo bem? Então, vamos colocar o cartucho novamente. A máquina vai fazer o processo de reconhecimento. Aqui em cima, ó, na barra de status da impressora, eu tenho essa opção aqui, ó, que ele me informa a quantidade que eu tenho de cartucho ainda. Também eu posso imprimir. Então posso pôr aqui, imprimir. Aqui. Ele me informa o status aqui também de forma impressa. Para fazer a cópia, a gente tem essa opção aqui, ó, cópia. A gente vai apertar. Aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de documento. Essa daqui é documento comum. E esse carteira de identidade para documentos específicos, como um CPF, uma carteira de identidade, uma carteira de motorista, tudo bem? É específico. O que a gente vai utilizar é esse daqui, ó. Coloquei. Quando eu tiro e coloco a folha, tirei, coloquei, ele já aparece documento carregado. Bom, então vamos lá. Então a gente vai vir aqui em configurações, nesse ícone aqui, essa engrenagem. Agora vamos explorar algumas informações
que temos aqui na parte de cópias, tá? Então nós temos aqui primeiro dupla face. Esse dupla face é o famoso frente e verso, tá? Então se a gente apertar aqui, ó, temos aqui o original um lado, tá? Que é a cópia comum, tudo bem? Temos esse dupla face. O que isso quer dizer? Você vai pegar aqui duas folhas, né? No caso, duas cópias, por exemplo, tá? Tem duas cópias aqui e fazer o frente e verso delas, tá? Então, no caso, essa cópia aqui vai ficar na frente e essa outra cópia aqui será o verso, tudo bem? Então, vamos fazer um teste com essa opção aqui. Vamos fazer a cópia. Essa impressora, ela tem passagem única, tá? Ela não precisa fazer o processo de ir e voltar. Ela faz isso numa única passada. Tudo bem? Olha lá. Certinho. Certinho. Eu vou colocar as folhas de volta aqui. Vamos lá continuar explorando. Então tem aqui, ó, dupla face, tá? Esses dois lados, o que vai acontecer? Eu vou pegar o frente e verso, eu vou pegar essa folha aqui frente e verso, certo? E dividir ela em duas, tá? Então, ó, vamos fazer esse exemplo aqui novamente. Eu vou pegar, vou colocar a folha, confirmei a opção que eu quero, documento carregado, vou voltar aqui e fazer a cópia. Aqui eu coloco a quantidade que eu quero, certo? Eu vou querer só uma mesmo, não tem problema. Essa cópia, agora ela vai fazer o frente e verso, aliás, ela vai dividir esse frente e verso do meu original. Fez a leitura. Ela dividiu o meu, deixa eu mudar aqui. Ela dividiu aqui o meu frente e verso, certo? Beleza. Então voltemos aqui em configuração. E aqui eu tenho o frente e verso comum, né? Que esse frente e verso aqui é você fazer a cópia de um original que já é frente e verso, tá? E só tirar a cópia dele, tudo bem? Então esse primeiro aqui é eu pegar dois originais e formar um frente e verso dele. Esse aqui é eu pegar um original frente e verso e fazer duas folhas dele. E esse aqui é eu pegar o frente e verso, o original frente e verso e fazer a cópia do mesmo, tudo bem? Bem simples. Então eu vou voltar aqui. Aqui eu tenho outras opções. Eu tenho aqui o formato de dois lados. Normalmente aqui tem até o exemplo aqui, né? Normalmente a gente deixa em estilo livre, tá? Aqui, redimensionar. O que é esse redimensionar? Exemplo, se você tem uma foto, aliás, um RG, tá? E você quer que esse RG fique na folha inteira, no papel A4 inteiro, é só você ajustar aqui, ó. Você pode colocar a opção ajustar a página, por exemplo, ele vai ajustar aquela imagem à página inteira. Você pode colocar aqui uma porcentagem já pré-definida pelo equipamento, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou deixar nenhum padrão, aí, tá? Aqui você pode dividir ele em duas folhas, tá? Aqui se você pode transformar de ofício para carta, tudo bem? Aqui A4 para carta, ele dá até o exemplo aqui de carta para A4, ou você tem aqui a opção, ó, de personalizar. Você determina aqui uma porcentagem específica, tá? Tem até o tecladinho aqui, ó, que você coloca a informação que você quer, certo? Eu vou voltar aqui. Vou voltar. Bem tranquilo. E aqui embaixo eu tenho a opção tamanho do original, tá? Por padrão vem carta, tá? Eu recomendo sempre deixar aqui, ó, formato detectar automaticamente, tá? Porque aí ela
vai fazer a detecção automática se o papel é A4, se o papel é ofício, se o papel é carta, tudo bem? Aqui também, ó, seleção automática da bandeja, tá? Por padrão, na HP é um pouco diferente, tá? A bandeja 1 é essa bandeja que a gente chama de bandeja de alimentação manual, tá? Que é essa daqui, ó. Essa bandeja aqui, você pode colocar, exemplo, papel etiqueta, papel do tipo etiqueta, papel carta, papéis no geral de gramatura maior, tá? Pode se colocar aqui. Na impressora, nessa daqui, a HP, ela reconhece ela como bandeja 1. E a bandeja principal, que é essa que a gente coloca as folhas normalmente, ela reconhece como bandeja 2, tá? Só dar OK. Então a gente pode deixar o padrão mesmo, tá? Só lembrando, se você for utilizar imprimir do computador ao invés da cópia, lá no computador você tem que selecionar que você vai imprimir na bandeja 1, tá? E colocar a gramatura correta do papel para a impressora poder entender e fazer a impressão corretamente. Então a gente volta aqui. Aqui eu tenho qualidade, tá? Essa qualidade aqui, ó, eu posso deixar ele no modo rascunho, a impressão vai ser um pouco mais clara. O normal, que é a qualidade padrão da impressora, e o melhor, tá? Esse melhor você vai ter mais definição, mas só que o gasto com toner será maior, tá? Aqui esse claro e escuro, dependendo de como está o seu original, se o seu original tiver muito claro, você pode aqui, ó, escurecer um pouco, tá? Se ele tiver muito escuro, você pode clarear ele um pouco mais, tá? Então eu volto aqui. Aqui, aprimoramentos, margem de coordenação, isso normalmente a gente não utiliza. Essa impressora ela tem uma função bem legal, que é essa daqui, ó, salvar configurações atuais. Então você pode fazer várias configurações aqui. De repente vocês têm alguns documentos específicos que precisam de uma configuração específica. Você pode salvar essas configurações ao invés de ficar mudando toda hora. Ou, exemplo, eu mudei alguma coisa aqui e agora as cópias no caso, está saindo tudo errado. Então o que eu faço? Eu venho aqui e eu restauro as configurações de fábrica. Não vai restaurar a impressora inteira de fábrica. O que vai restaurar de fábrica é só as opções da cópia. Tudo bem? Aqui também, ó, na página inicial, também tem essa opção, ó, dupla face. Eu tenho aqui seleção automática de bandeja. Forma também de fazer a cópia sem ser por cima, pode se fazer por aqui. Inclusive aquela parte de documento, a gente faz por aqui, ó, colocando um documento aqui, tá bom? Aí a gente aciona essa opção aqui, que nem mostrado anteriormente, tá? Então aqui, ó, tem essa setinha bem aqui, ó, bem aqui, que me indica a posição correta que eu devo colocar o papel. Então eu coloco o papel aqui, fecho a impressora e inicio a cópia. Vai fazer a leitura. Cópia feita. Tudo bem? Esse risco na cópia eu não tenho aqui para mostrar, mas ele apareceria aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Apareceria um risco bem aqui na folha, na lateral. Isso acontece porque a leitura da parte de cima aqui é feita por esse vidro menor, tá bom? Então aqui o que a gente faz? Pega um paninho úmido, tá? Ó, limpa aqui, deixa bem limpinho, limpa. Depois é até bom passar um paninho seco aqui depois, tá bom? Passa um paninho levemente úmido, depois passa um pano seco e aproveita também e limpa essa parte aqui, ó. Deixa bem limpinha, a mesma história, né? Pega e passa um paninho seco aqui para tirar qualquer sujeira que tiver, tá bom? Mas o risco da cópia que ocorre fazendo a cópia
aqui por cima é sujeira do lado de cá, tudo bem? Então, quando se fizer a limpeza e iniciar a cópia, a impressão vai sair normal. Certinho? Nós temos aqui algumas opções: digitalização para e-mail, tá? Do qual o arquivo será enviado para o e-mail, a pasta da rede, tá? Essa pasta da rede será enviada para uma pasta compartilhada na rede local, tudo bem? Pode ser um servidor ou mesmo uma máquina local que esteja habilitada a opção de compartilhamento, tá? Essas duas opções aqui, para funcionar, eu tenho que fazer uma configuração prévia na impressora, tudo bem? Eu tenho que acessar, pegar o IP da impressora, tá? Acessar a web dela, tá? E fazer a configuração do e-mail e da pasta da rede, tudo bem? No caso aqui, eu também tenho SharePoint, eu tenho também aqui computador, que é utilizado um software da própria HP chamado Webscan, tá? Esse aqui é bem parecido com esses dois, mas só que a diferença desta opção é que a configuração, ao invés de ser na impressora, será no software do Webscan, tá? Aqui também eu tenho a digitalização para USB, tá? A impressora ela tem uma entrada USB aqui na frente, você pode digitalizar ou imprimir pela USB. Bem, no nosso caso, o que comumente é utilizado é a digitalização para e-mail e para a pasta da rede. Vamos primeiro acionar e-mail. A gente vai vir aqui, e-mail, tá? Aqui você pode digitar o endereço de e-mail que você quer que seja enviado e o assunto, mas também se você pode puxar aqui, ó, na lista de contato. Então vou aqui, ó, lista de contato, eu vim em local, aqui em local, contatos individual, coloco o meu nome aqui, tá? Ponho em continuar. E aqui eu tenho algumas configurações muito parecidas com o que a gente tinha lá na cópia, tá? Então aqui eu tenho o nome do arquivo que eu posso configurar aqui, tá? Posso mudar. O salvar como, eu posso salvar como PDF, PDF-A, JPEG, TIFF, XPS. O padrão é o PDF, tudo bem? Aqui eu tenho a opção de criptografia no PDF. O que acontece nessa parte aqui? Quando eu finalizar a digitalização, ele vai me pedir para me colocar uma senha. E essa senha ela ficará anexada no arquivo. Então, quando eu abrir este mesmo arquivo lá no computador, será me pedido a senha que eu cadastrei aqui no término da digitalização na impressora, tá? Aqui eu também tenho em formato de cores, tá? Ele tá como padrão colorido. Eu posso colocar a escala de cinza, mas só que a escala de cinza, a imagem, ela tende a ficar mais clara. E eu tenho aqui o monocromático, que é o preto e branco. Tudo bem? Aqui eu também tenho o tamanho do original, tá? Se ele vai ser A4, se ele vai ser papel carta, papel legal. Papel legal é parecido com papel ofício. Eu tenho aqui o executivo, demonstrativo, vários tipos aqui de papel, tudo bem, que você pode escolher e colocar na impressora. O padrão aqui a gente vai deixar o A4 selecionado mesmo, tá bom? Aqui, compactação de arquivo, essa é uma opção nova que tem nessa nova linha de impressoras da HP, tudo bem? Essa compactação de arquivo, o que ele vai fazer? Quando você tem um arquivo que está sendo digitalizado, colorido, com um contraste alto e com uma resolução muito alta, exemplo 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, o arquivo tende a ficar mais pesado, tudo bem? Não que isso seja um empecilho na hora de enviar o arquivo por e-mail ou para a impressora ou para a pasta, tá? Se for para a pasta, não tem problema nenhum. O problema são dois: o e-mail, tá? Porque normalmente os servidores de e-mail eles aceitam de 20 a 50 mega, tá? Então, se passar disso, o e-mail volta. Ou se você for mandar esse documento para alguma instituição financeira, algo do tipo, normalmente esses locais ele pede um tamanho específico para o arquivo,
tudo bem? O arquivo não pode passar de um determinado tamanho. Então essa opção de compactação de arquivo, ela é bem-vinda, tá? Ela me permite compactar o arquivo sem perder muita qualidade, tá? Esse aqui é o original dupla face. Se o arquivo é frente e verso, tudo bem? Aí ele vai fazer o frente e verso. Aqui o que eu falei agora há pouco da resolução, né? Quanto maior a resolução, mais pesado fica o arquivo. No caso aqui ele já está no máximo, que é 300 dpi, tudo bem? Aqui a qualidade média, tem baixa também, tem alta. Alta o arquivo tende a ficar mais pesado, baixa o arquivo baixa um pouquinho a qualidade de imagem, mas o tamanho dele fica legal. Tá, eu vou deixar nas opções padrão da impressora. Esse claro e escuro é a mesma opção de lá da cópia que a gente viu, tá? Então, se o seu documento estiver muito claro, você pode escurecer ele um pouco, né? E se o seu documento estiver muito escuro, a gente pode clarear um pouquinho aqui, tá bom? Eu vou deixar o padrão mesmo, tá? Orientação, eu tenho aqui retrato ou paisagem, vou deixar retrato. E aqui a mesma opção de lá das configurações de cópia, tá? Então eu tenho a opção para salvar as configurações atuais. Então se eu tiver um documento do qual este mesmo segue um padrão, eu posso salvar as configurações atuais. Caso eu tenha feito alguma coisa errada, não lembro o que eu fiz, eu posso restaurar as configurações para o padrão, para os padrões de fábrica. Tudo bem? Bom, então eu vou voltar aqui e vou colocar enviar. Lembrando que a impressora, ela tem isso aqui, essa parte de cima dela, ela faz a leitura de uma passada só. Ela não precisa passar duas vezes. Tudo bem? Documento enviado com êxito. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai enviar para a pasta. Dessa vez, eu vou fazer aqui por baixo, tá? Lembrando que aqui eu tenho o meu guia, tudo bem? Aqui eu tenho que tomar cuidado aqui para colocar a folha na posição correta, tudo bem? Aí eu fecho, voltemos aqui. Então aqui novamente eu vou vir para casinha aqui, vou apertar e eu vou vir em digitalizar, pasta da rede. Aqui eu já tenho a opção, ó, eu posso selecionar local também, tá? Que vai aparecer meu nome aqui. É uma outra configuração que dá para fazer na impressora. Ou posso vir aqui direto, ó, no perfil que eu criei. Tudo bem? Aqui da mesma forma, eu tenho as configurações, tá? É as mesmas configurações lá do e-mail que a gente acabou de ver. Tudo bem? Então eu vou só apertar aqui em enviar. Vai conectar. Como eu fiz aqui pelo vidro, nessa parte de baixo, ela me informa se eu desejo digitalizar alguma outra página para anexar com esse arquivo, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui essa folha e vou colocar uma outra folha aqui para anexar junto, só para a gente ver como é que faz o processo. A gente coloca, fechou, então a gente coloca adicionar página, iniciar digitalização. Agora ele vai digitalizar a página 2 e anexar com a página 1 no arquivo final. Agora eu não vou querer mais, vou colocar concluir. Digitalização salva com êxito na pasta scan. Tudo bem? Bem simples, bem tranquilo. Mas antes, uma informação muito importante. O pendrive ele tem que estar obrigatoriamente no formato FAT32. Se ele tiver no formato exFAT ou NTFS ou algum formato do Linux, né, exemplo ext3, ext4, não vai funcionar. Só funciona exclusivamente em FAT32. Tudo bem? Eu vou colocar aqui o meu pendrive, tá? A impressora aqui já vai identificar lá, ó, opções dispositivo de memória. Eu tenho duas opções aqui, tá?
eu posso vir aqui em imprimir documentos ou digitalizar, tá? Primeiro, eu vou digitalizar. Então, eu vou colocar uma folha aqui. Vou colocar uma folha aqui. Coloquei. Pronto. Colocada a folha ali, ó, já vai informar que o documento foi carregado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar na opção digitalizar para USB. Vou apertar aqui. Aqui, a exemplo do vídeo anterior, tá? Eu tenho as opções aqui que eu tenho de nome do arquivo, salvar como, criptografia, tudo bem? No nosso vídeo anterior tem lá. Então é só eu apertar enviar. Olha lá. Digitalização salva no dispositivo. Perfeito. Agora tem uma outra forma de acessar esse menu aí, tudo bem? Porque ali a gente fez como uma espécie, entre aspas, de reprodução automática. Então a gente vai vir aqui, ó. Se vocês observarem, se tirar o USB, ele já começa aqui em cópia. Mas se eu adicionar aqui o pendrive que nem fizemos, eu já tenho aqui a opção USB, tá? Então essa opção USB, eu vou aqui clicar nela novamente. Eu vou colocar agora para digitalizar, tá vendo? Ó? E apareceu a mesma informação anterior. Então eu vou voltar aqui. Eu vou vir novamente aqui, ó, imprimir documentos. Aqui agora, no meu pendrive, eu tenho que escolher o documento a ser impresso, tudo bem? É só eu escolher e mandar a impressão. Então aqui eu tenho meu documento, tá? Então eu vou imprimir ele. Aqui novamente eu tenho as opções. Eu tenho aqui configurações, eu posso escolher, tá? Se eu quero a qualidade rascunho, normal ou melhor. Aqui eu tenho a opção para mim selecionar a bandeja que eu quero imprimir. De repente, algum documento com alguma configuração específica, exemplo, uma etiqueta, um envelope, um papel com gramatura maior. Então eu posso aqui escolher a minha bandeja, tudo bem? Bom, vou deixar assim mesmo, tá? É só colocar imprimir. Documentos impressos. Bem tranquilo. Tá? Aí é só eu voltar aqui. Tudo bem? E eu posso retirar o meu pendrive. Normalmente ela vai atolar aqui atrás. Então, ó, aqui nessa parte do meio a gente vai puxar, tá? O papel vai estar atolado aqui. A gente vai retirar o papel devagar, tá? Não pode puxar com força, porque além de correr o risco de ficar algum papel lá, pode muito bem quebrar alguma peça aqui, ou mesmo algum sensor ficar acionado e o atolamento não sair, tudo bem? Bom, retirou o papel com cuidado, fecha e verifica se o equipamento sai da tela de erro, tudo bem? Outro local que o papel pode ficar travado é aqui de baixo. Se o papel ficar atolado aqui, novamente a gente retira o papel devagar, tudo bem? Mas também ele pode ficar atolado aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, esse botãozinho verde, a gente aciona, tá? E se tiver alguma coisa aqui, eu posso retirar, tá? Para voltar é bem simples, ó. Colocou, tirou, colocou novamente, tá? E se estiver utilizando aqui a unidade de scanner, tá? Caso o papel atolar aqui, o que a gente faz? A gente abre aqui, ó, tá? Pode fazer um pouquinho de força que não tem problema, tá bom?
um pouco duro mesmo, tá? O papel pode ficar atolado aqui embaixo, tá? Dá para retirar por aqui da mesma forma lá atrás, tá? Puxar ele bem devagar, justamente para não danificar nenhum componente aqui, não deixar nenhum sensor acionado ou mesmo não ficar nenhum papel lá grudado. Também, dependendo como o papel está atolado, a gente pode retirar aqui por baixo, tá? Ó. Pode se retirar aqui por baixo também, tá bom? Aí é só fechar, pressiona, ó. Abre, fecha. Assim.